Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje nós temos uma manchete diferente. O que era uma tarefa aparentemente impossível tornou-se rotina. E hoje está completando a edição de número 500. É isso mesmo, o TCE Notícias está fazendo aniversário. A primeira edição foi ao ar no dia 9 de julho de 2008. E desde então, de segunda a sexta-feira, na TV Assembleia e nos sites da internet, o telejornal nunca deixou de ser exibido, sempre privilegiando notícias sobre as contas públicas julgadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O TCE Notícias se tornou um importante instrumento de prestação de contas e de estímulo ao controle social. E para não perder o costume, é o TCE Notícias desta quarta-feira, dia 16 de junho, que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do TCE julgaram nesta semana as contas de 2009 da Casa Militar do Governo do Estado. Confira os detalhes na reportagem. Regulares, mas com determinações. Esse foi o julgamento do Pleno do TCE para as contas de 2009 da Casa Militar, gestão do secretário Alexander Maia. Com a receita e despesa de pouco mais de 8 milhões de reais, a administração do órgão apresentou equilíbrio financeiro, gastando exatamente o que podia. No entanto, falhas de natureza formal nas contas levaram o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, a inserir no voto determinações à gestão da Casa Militar, como a de que a atual gestão evite a reincidência nas falhas já identificadas nas contas anteriores. Determino também que sejam adotadas medidas para tornar o controle interno do órgão totalmente eficaz, pois as irregularidades nos autos perduram pela deficiência desse controle. Na medida em que o Tribunal de Contas torna público, através do TCE Notícias, todas as suas decisões, ele não só cria a oportunidade para que a população acompanhe e faça o seu julgamento também, como nos dá a responsabilidade de melhorar cada vez mais a qualidade do nosso serviço e manter a coerência da justiça nos nossos julgamentos. Tenho certeza que esse é um canal de comunicação importantíssimo para a melhoria do controle social, para o fortalecimento da imagem do Tribunal de Contas e para a melhoria da qualidade da administração pública como um todo, que é o objetivo da lei brasileira e o objetivo da cidadania. Outro processo julgado na sessão dessa semana foi a conta da Fundação Nova Chance. Sob gestão de Neide Aparecida Mendonça Gomes, as contas de 2009 da Fundação Nova Chance, a FUNAC, vinculada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, a SEJUSP, apresentou uma receita de R$ 821.200, enquanto as despesas não ultrapassaram os R$ 805 mil, gerando assim um superávit orçamentário de quase R$ 17.200. Por isso, as contas foram julgadas regulares, com recomendação e determinações, por apresentar falhas de natureza contábil e administrativa que, segundo o relator do processo, o conselheiro Humberto Bosaipo, não prejudicaram o erário. A Fundação é a responsável por oferecer cursos de capacitação e qualificação aos familiares dos detentos do sistema prisional estadual, como artesanato. É um trabalho muito bonito, um trabalho em que o governo estadual e o governo federal investem ainda muito pouco, mas que tem dado um resultado extraordinário. Reputo de um trabalho importante para o estado de Mato Grosso. Dentre as determinações estão a edição do regimento interno da instituição, o cumprimento de uma cláusula contratual referente ao aluguel de um veículo e ainda a obediência aos prazos de prestação de contas de diárias. O relator do processo ainda recomendou à atual gestão que implemente rotinas em seu sistema, a fim de evitar falhas nos lançamentos de informações contábeis aos sistemas implantados pela administração pública. Esse jornal diário que foi premiado nacionalmente deve ser
exemplo para o Brasil, para o resto do Brasil, no que se refere não só aos tribunais de contas, como também aos tribunais de justiça. Eu acho que é fundamental esse intercâmbio com os poderes. Os conselheiros também emitiram parecer prévio favorável às contas de governo da Prefeitura de Aripuanã. As contas de governo de 2009 do Executivo de Aripuanã, sobre a gestão do prefeito Carlos Torremocha, recebeu parecer prévio favorável do TCE, porque, de acordo com a avaliação feita pela equipe técnica do conselheiro relator Antônio Joaquim, a Prefeitura apresentou no ano passado uma receita equilibrada. Um exemplo disso foi um investimento em educação. A Prefeitura de Aripuanã investiu quase 30% nesse setor, superando o mínimo estipulado de 25%. Em saúde, a Prefeitura também obedeceu aos índices legais, aplicando 26,06% do produto de arrecadação dos impostos, valor que supera o mínimo estabelecido por lei de 15%. Outro ponto obedecido pela administração foi relativo às despesas com o pessoal. O limite legal definido é de 54% e a Prefeitura gastou 53%. Esses dados fizeram com que o relator do processo votasse pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais, porém com algumas recomendações. A transparência dos atos do Tribunal de Contas, os julgamentos, né? Isso é pontapé inicial. E depois, a qualidade do jornal. Nós fomos recentemente premiados em Rondônia. Isso, por si só, já reflete o tanto que o tribunal leva a sério a comunicação. Qual é o recado que o senhor dá para a equipe do TCE Notícias? Que continue se aprimorando, que continue investindo em técnicas, numa linguagem acessível à população para desmistificar essa questão de Tribunal de Contas, né? Para que eles possam entender perfeitamente qual é o nosso papel. E o Ministério Público de Contas sugeriu ao Tribunal Pleno tornar ponto de auditoria as possíveis desapropriações que podem ser feitas para as obras da Copa de 2014. E para falar comigo sobre esse assunto, eu converso agora com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Deschamps. Doutor, por que o Ministério Público de Contas sugeriu que as desapropriações que podem ser realizadas para a Copa de 2014 sejam inclusas como ponto de auditoria? Para as obras de mobilidade urbana destinadas a viabilizar o transporte de torcedores durante a Copa do Mundo, essas obras de mobilidade vão ensejar desapropriações que serão necessárias para essas obras. E como o processo de desapropriação importa em gasto público, o Tribunal de Contas deve sim fiscalizar atentamente esses processos administrativos de desapropriações para que nós possamos fiscalizar bem a aplicação desses recursos, a boa e regular aplicação desses recursos nos processos de desapropriações. Obrigada pelas informações. Angelina Miqueleto para o TCE Notícias. Nós ficamos por aqui. Todas as edições do TCE Notícias estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã. Até lá!